E o dia que eu fiz uma festa de aniversário e ninguém apareceu. Bom, gente, foi na minha festa de 17 anos de idade, eu tava nos últimos anos do ensino médio. E eu mesma organizei essa festa. Foi numa igreja, que era uma igreja bem humilde, por sinal, que eu era. E era de alguns familiares meus também. E eu tava no ensino médio. E aí eu convidei, tipo assim, eu organizei minha própria festa. E era um dia tão importante pra mim, que vocês terem noção, que eu mesmo criei cartaz, produzi vídeos, eu ainda tava aprendendo sobre a edição. Aí eu mesmo criei o cartaz, criei os vídeos, criei a edição em todo animado e fiquei o mês todinho de novembro anunciando que ia fazer uma festa de aniversário, que é pro rodízio depois da festa. Convidei mais de 20 pessoas. E mesmo que eu não conhecesse, eu sempre fui esse menino que gosta de conhecer pessoas, de abraçar. Aí eu falava para minhas amigas, olha, convida o fulano, eu não conheço não, mas você conhece? Convida ele? Tipo assim, porque eu sempre fui assim, eu não conheço você, mas você pode ir na minha festa, que a gente pega amizade lá e de lá, quem sabe a gente vira amigo. Eu sempre criava uma expectativa, mas eu acabava me decepcionando porque eu era muito bobinho, então... Aí eu falava, vai, convida fulano, falava pros meus amigos, convidar os amigos deles. Então, assim, pra eu conhecer mais pessoas, porque eu me sentia muito invisível na escola, né? Porque eu era muito desprezado pelos olhares, por eu ser um menino muito alegre, na época era muito bobinho, e no ensino médio eu era o único menino que não maldava as coisas, não pensava muito nesse negócio de beijo, não pensava muito nesse negócio de sexo, embora a maioria do ensino médio pense nisso. Eu era o único virgem da turma, ou talvez, não sei se era o único virgem do ensino médio, mas da turma. Eu era virgem, era BV, então eu era muito zoado por isso, e nunca comentava como isso, porque sabe como é, né? O ensino médio. Então eu sempre pensava em focar nos estudos, brincar, rir. Sempre foi aquele menino alegre da sala. Tanto que eu perdia meu tempo montando vídeos. E aí o pessoal me zoava muito. E aí eu me sentia muito mal, né? Então no ensino médio eu era muito desprezado pelos horários, pelas pessoas, mas eu fingia que não percebia. Eu falava, não, eu quero mostrar para as pessoas que eu sou legal e que a gente pode virar amigo, que a gente pode se divertir. Então eu convidava todo mundo pra minha festa. Foi mais de 20 pessoas, até minhas amigas e amigos que eu convidei, sabe? E aí um dia antes da festa eu tinha sofrido um acidente, né, de bicicleta, que eu tava tão saturado de tanta sobrecarga, de tanto desprezo das pessoas, porque na época eu era muito desprezado porque eu era uma pessoa muito necessitada, eu morava na roça também, então eu nem sempre estava arrumado na escola, às vezes ia com roupa rasgada ou roupa usada, porque eu não tinha condições de comprar uma roupa nova, né, e ninguém da minha família se esforçava para comprar, então tinha que pedir emprestado, né, porque eu não tinha não era muito chegado com os meus parentes como eu sou hoje. E, gente, olha, foi passando o tempo, foi chegando o dia da festa, e quando chegou o dia da festa, eu toda alegre, não apareceu ninguém. Cara, eu fiquei esperando, fiquei 6 horas, eu cheguei na igreja e ia lá na porta esperando. Ia lá na porta esperando. Aí era um culto de ação de graça, o único que apareceu foi o pregador, o Hugo Martins, e a minha avó foi a única que foi. E o meu amigo que era o pregador. E um parente meu foi porque se sentiu obrigado a ir. Foi sem vontade de ir, porque eu tinha pedido ele para dirigir o culto. E ele simplesmente não quis. Ficou, tipo, nem, vou por ir. E foi. E a esposa desse parente meu também não foi. Quis ficar dentro de casa, porque eu acho que não gostava de mim, não sei. E simplesmente, ele aí dava 7h30, aí o culto começou, e eu esperando, e ninguém falava nada. Esperando, e ninguém falava nada, e o culto passando, e a palavra coisando, passando, o tempo passando, e eu comecei a cantar, e ninguém apareceu. E aí o culto foi chegando ao final, e ninguém apareceu, e eu simplesmente comecei a ficar muito triste. No culto eu comecei a chorar. Eu chorei muito mesmo. Não chorei pouco, eu chorei muito. Você não tem noção como eu chorei. Eu fiquei muito triste. Daí, de repente, o pregador pregando a palavra de Deus falou muito comigo. Daí o pregador, né, começou a pregar, começou a lançar uma palavra de bênçãos, e aí Deus usou ele falando comigo que ele, o Senhor, estava naquele culto e ele recebeu aquele culto. Aí isso foi uma alegria que me deu, né, e Deus falou das promessas dele na minha vida. E eu tinha 17 anos, e eu lembro que eu chorei tanto que a igreja do chão era de barro. Eu caí de cabeça assim que eu falo, me ajoelhei e botei a cabeça no barro, no chão da igreja, e comecei a chorar. Eu chorei muito, meus olhos ficavam inchados. Daí o culto acabou, aí
Uma irmã da igreja lá fez o bolo, mas também não foi. Mandou o bolo, mas não foi. Tipo assim, porque não era muito valorizado, sabe, gente? Não era muito valorizado, era muito humilhado na época. Foi uma fase muito difícil, mas eu dou graças a Deus que essa fase passou e que hoje se tornou uma lembrança e me deixou mais forte. Hoje, todas essas pessoas que não compareceram no dia, hoje algumas pessoas têm aproximação, alguns amigos me explicaram por causa da longura também, que não foram. Mas os mais próximos mesmo, que eu convidei pessoas próximas de casa, não foram. Só para dizer que não foi eu, claro, minha avó, o pregador e esse parente meu que dirigiu o culto. Então eu fiquei muito triste. Lembro como se fosse uma sensação. Mas graças a Deus passou e hoje eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Então é só um resumo do que aconteceu. Então é isso, gente.